Olá pessoal, vamos ver como criar projetos com o RStudio. Nós já vimos como fazer os scripts, né? Já vimos como trabalhar com o terminal, como trabalhar com menus interativos, né? E com o terminal interativo também do RStudio. Agora vamos ver a sequência do nosso fluxo de trabalho com o RStudio, criando o script, criando um projeto para abrigar o nosso script, né? Um projeto, ele é para o RStudio, na verdade, um diretório. Quando a gente entra no RStudio, temos um diretório padrão, né? O diretório básico que ele, geralmente na pasta Meu Documentos, a menos que você identifique outra pasta como padrão, ele vai procurar colocar todas as informações dentro desse diretório padrão. Também o ambiente com as variáveis, com os vetores, com o conjunto de objetos que você vai criar dentro do R, vai ficar sempre salvo dentro desse diretório padrão. Quando a gente cria um projeto, né, criar um projeto, nós vamos criar, na verdade, uma pasta dentro do diretório, dentro de um diretório que você escolher, que o RStudio vai guardar todas as suas atividades, né, arquivos, scripts, figuras, objetos que você cria referente a um determinado projeto. E é uma forma muito importante porque nós precisamos organizar o nosso fluxo de trabalho para que a gente possa criar uma base de informações que seja depois recuperável para nós mesmos, para equipes, se estivermos trabalhando com um grupo de pessoas. Então, um projeto é uma forma de você organizar uma pasta de trabalho. Para criar um projeto, pode ser criado clicando na opção Projetos, né, Project, lá no canto direito do RStudio. Você pode criar ali um novo projeto, né, ou abrir um projeto já existente, né? Uma, uma outra forma de criar o projeto é no menu Arquivos, né? Na opção Novo Projeto, né? É a mesma coisa. Clicando nessa opção, você pode criar um novo projeto. Quando você clica, então, em criar um novo projeto, qualquer uma das duas opções, o R vai te dar algumas opções onde você vai criar os projetos. Então, pode ser num novo diretório, num diretório já existente, né, no seu arquivo, se você quiser reaproveitar algum diretório já existente, diretório, uma pasta, né, dentro do seu disco de trabalho, ou uma versão de controle. Geralmente aqui, quando você trabalha com GitHub ou outro programa é, de controle de versões, né, do arquivo, geralmente para trabalhar em equipe, né? Vamos criar aqui então um projeto num novo diretório no nosso disco, né? Clicar lá em novo diretório, ele vai dar as opções aqui. Quando você cria um projeto, o RStudio tem vários tipos de projetos, você pode fazer muita coisa com o RStudio, né? Você pode criar um pacote, que são esses pacotes que nós estamos importando, ggplot, Skisum. Você pode criar um pacote, né? Você pode criar uma aplicação Shine, que é uma aplicação interativa para ser colocada na web, um dashboard, né? Estilo Power BI, né? Ou Looker do Google, antigo Google Data Studio. Você pode criar um também dentro do RStudio, um projeto quarto, que é uma nova versão que o pessoal do RStudio está criando para fazer documentos interativos em R Markdown, né, que vamos ver ainda aqui como trabalhar com isso. Você pode criar um website também no formato quarto, um blog, né, um livro, há várias opções, né? Você pode criar um pacote usando a linguagem C, né, C++, C++, né, então RCPP, que é um recurso para você criar programas bem eficientes, bem rápidos. Pode usar para criar o website no formato blog. Não, enfim, há várias opções de trabalho, de projetos. Vamos criar um projeto básico de trabalho, que é o que a gente vai usar 90% do tempo com o R, que são os projetos com os scripts, com as análises de dados que nós vamos fazer. Então, vamos criar em um novo projeto, né? Esse novo projeto, então, ele vai abrir uma pasta ali, uma aba, né, que vai
dizer, o nome, né, desse projeto, vai ser o nome do diretório que vai ser criado, então é o nome do nosso projeto. Né? Então vamos dar um nome aqui, o nome que vocês quiserem, por exemplo, estados e IDHM, né? Estados underline IDHM. Bom evitar espaço em branco, evitar caracteres acentuados. Em tese, o R lida com isso, mas como é sempre passivo de problemas, né? Então é sempre bom evitar espaços em branco e caracteres acentuados nos nomes dos arquivos. Né? E você escolhe um local para poder salvar o seu projeto no diretório do seu disco e do seu computador. Né? Você pode, a opção aqui, use Rave, né, com esse projeto. O Rave é um pacote, né, para você utilizar. Nós não vamos usar aqui, mas para você saber, é um pacote que existe, que você pode utilizar no R para poder fazer a documentação quando você vai compartilhar o projeto. Então, ele marca, né, exatamente tudo que você está fazendo, para quando alguém for reproduzir esse pacote, né, esses seus scripts, ele pode saber exatamente a versão que você utilizou, por exemplo, do ggplot, a versão que você utilizou do Esquisse, o tipo de dados que você está utilizando, ou seja, ele marca todas esses usos para que o seu projeto possa garantir que o seu projeto seja reproduzível. A gente não precisa ainda desse grau de detalhamento, né? Então nós não vamos utilizar essa opção, teríamos que instalar o pacote Rave antes, né? E a Open New Session, toda vez que o projeto na verdade ele for aberto, né, ele vai abrir uma nova seção do R. Também vamos deixar essa opção, não é necessária. Agora vamos criar o projeto. Né? Clicar em criar o projeto e nós temos então criado lá um novo projeto. Nós temos aqui o diretório só do nosso projeto, o diretório padrão, agora nós temos o diretório só do projeto, e nesse diretório nós temos ali já um arquivo gravado, né, que é o nome do nosso projeto, estados, underline, idhm.rproj, essa é a extensão que o RStudio coloca para identificar as informações que estão dentro do projeto. Nesse arquivo é salvo as informações básicas do seu projeto. A gente não vai trabalhar com ele, é um arquivo que o RStudio usa automaticamente para salvar as informações do seu projeto. Né? Então a gente deixa ele ali, né? E o RStudio vai trabalhar com ele. A gente vê também que a nossa área de ambiente de trabalho também ela está vazia. Se tivesse alguma variável, alguma coisa criada na versão geral, né, do R, né, ela é retirada da memória e agora a memória fica vazia, né, o ambiente fica vazio para trabalharmos só com o ambiente do projeto. Então é importante o projeto, ele isola um diretório, isola a memória para você trabalhar só naquele projeto. Toda vez que você abre esse projeto, ele retoma essas informações e assim você consegue controlar, organizar o seu fluxo de trabalho. Vamos fazer então agora um projeto, vamos colocar dentro desse nosso projeto, vamos importar o exercício que nós já fizemos, importando os dados do Atlas, né, para os estados, né, e vamos gerar aqui o gráfico então do IDHMR, IDHML, né, o IDHM e a população, essas 4 informações num único gráfico. Vamos gerar essa análise aqui com o nosso script, vai criar um script para a gente poder fazer isso dentro do nosso projeto. Então vamos lá, nós estamos dentro do projeto então, que nós criamos. Vamos criar primeiro um script. Né? Podemos criar o script clicando lá no file, clicando naquele mais com a bolinha verde, ou colocando Ctrl N, né? Também já vimos as formas de se criar um script. Vamos clicar ali na bolinha mais. O script, quando ele é criado inicialmente, ele é colocado sem título, né? Untitled One, é como o RStudio nomeia, né? Esse primeiro arquivo, né? Quando você abre, né? Quando você cria um novo script, né? Vamos salvar então para a gente criar um nome para esse nosso script já de início. Você pode salvar clicando Ctrl S, clicando lá em File, clicando nos disquetezinhos que estão ali. É um disquete, você salva o arquivo que a gente está trabalhando, os 2 disquetes salvam todos os arquivos que estão abertos. Então, como só temos um, vamos clicar no disquete, ali vai aparecer o local de salvamento, né, que é o nosso diretório que a gente criou para o nosso projeto. Né, vamos dar um nome
esse script, por exemplo, aqui, script, né, vamos gerar um gráfico, IDHMR, underline DHML, e botei um V1 porque para identificar que é a primeira versão desse script, às vezes a gente faz 2, 3, 4, 5, eu acho bom sempre a gente marcar qual que é a versão que nós estamos trabalhando do nosso arquivo. Né? Vamos clicar lá em salvar, né? E salvamos então o nosso script. Né? Ele vai aparecer lá na nossa área do diretório do projeto. Antes havia só o arquivo de identificação do projeto que o RStudio criou, agora temos o script que nós salvamos lá. Nosso script está vazio, mas o arquivo já está salvo. Tá. Vamos voltar aqui para o script e vamos começar a digitar. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, no nosso fluxo de trabalho, a primeira coisa a gente carrega, né, a gente faz a configuração do e-mail de trabalho, a gente carrega os pacotes que a gente vai fazer, depois a gente faz as modificações dos dados, né, a importação dos dados, depois a análise desses dados e, por fim, o resultado. São 4 etapas básicas que a gente vai utilizar sempre para organizar o nosso fluxo de trabalho. Então vamos documentar, colocando os comentários ali para documentar cada fase do trabalho. Então a primeira fase nós vamos carregar os pacotes necessários, nós já vimos que a gente precisa para esse tipo de estudo Tidyverse e Esquisse, né? O comando library é o comando que carrega o pacote que nós instalamos já, né, para memória. Né? Então vamos clicar, podemos executar esse script clicando no botão Run, clicando em Ctrl Enter para seguir linha a linha, ou Ctrl Alt R para você executar todo o script. Ctrl Alt R você tem que usar com bastante parcimônia, porque às vezes tem algum erro no script, e se ele executa tudo de uma vez, fica difícil localizar, é mais trabalhoso para localizar onde foi que houve o erro. Então é sempre melhor, a não ser que você tenha certeza que o script já está pronto, já foi testado, já está trabalhando, você execute linha a linha, Ctrl Enter, ou clicando ali no botão Run. Vamos clicar no botão Run 2 vezes, a primeira vez ele vai carregar a biblioteca Tidyverse, né? Da segunda vez que você clicar, ele vai carregar a biblioteca Esquisse. Tá? Bom, feito a primeira fase, vamos para a segunda fase do nosso projeto, que é a importação de dados. Vamos importar então o nosso arquivo lá, Atlas 2013, vamos importar a planilha com os estados, né? Com os indicadores dos estados. Como já fizemos antes, vamos fazer agora aqui dentro do nosso projeto. Para isso, vamos criar um diretório dentro do nosso projeto para ele ficar bem organizado. Né? Então nós temos a pasta básica, onde temos informações básicas do script, depois uma pasta para os dados e uma pasta depois para as figuras que nós vamos criar. Isso é muito importante você organizar o seu diretório de acordo com a lógica que você tem de trabalho, né? A sugestão é que você separe os dados das imagens dos scripts, porque a tendência, né, na medida que a gente vai trabalhando, é isso ficar uma bagunça, né, e você depois não conseguir achar nada. Então, a forma de nomear os gráficos, as versões, colocar cada coisa no seu diretório é muito importante para você poder organizar o seu trabalho, para você mesmo poder ter uma boa organização do seu trabalho e também para as pessoas que estão acompanhando a equipe ou quem vai ver o seu trabalho, se você estiver trabalhando em equipe, poder achar, né, as informações fácil e você achar as informações que as pessoas estão criando. Vamos criar então aqui um diretório, clicando ali no menu lá direito Files, né, nos arquivos, vamos clicar naquele arquivozinho com mais, né, um sinal de mais verde. Ele vai aparecer aqui então a opção para você clicar um nome para o seu novo folder, né? Vamos colocar um nome lá para o nosso arquivo. Vamos chamar aqui de dados, né? Então é a nossa pasta onde nós vamos colocar os dados. Clicar em OK, né? E vai ser criado ali no nosso diretório, então, uma pasta dados. Nós vamos importar os nossos dados para lá. Se a gente clicar na pasta dados, a gente vai ver que ela está vazia, não tem nada ainda, né, dentro desses dados. Né.
vamos importar aquela planilha que nós baixamos lá do site do Atlas 2000, criada pelo IPE, pelo PNUD, pela Fundação João Pinheiro. Nós baixamos para o nosso computador, vamos colocar esse arquivo dentro do nosso projeto, para a gente poder trabalhar com ele. É sempre bom que a gente tenha os arquivos que a gente está trabalhando sempre dentro do nosso projeto. Então eu clico ali dentro, há várias formas de fazer isso, né? Vamos ver uma forma aqui, várias maneiras de você trazer os arquivos para dentro do seu diretório. Vamos ver uma forma aqui, né, de trabalhar com isso. Você pega ali onde tem aquela engrenagem, né, clicar ali na engrenagem, o menu, né, vai aparecer com várias opções de mover, copiar os diretórios que nós temos dentro do processo. Vamos lá clicar, rolar ele mais para baixo e vamos achar lá então a opção Show New Folder in New Window, né? Mostrar um novo folder, uma nova pasta, uma nova janela. Então, ele vai abrir essa nossa pastinha aqui do diretório numa janela normal do gerenciador de arquivos do seu computador. Se clicar lá, ele vai abrir, né? Então está a nossa pastinha lá, ela está vazia. Eu vou pelo meu sistema operacional aqui, pelo Windows, eu vou abrir uma outra pasta com um arquivo que eu estou trabalhando, onde eu baixei, né, você baixou lá para a pasta downloads, para a pasta, na hora que você baixou, pasta do meu documento, onde você baixou o seu arquivo, eu abri uma outra pasta. Como falei, existem muitas maneiras de fazer isso dentro do Windows, uma maneira só, né? Eu tenho duas janelas abertas do gerenciador de arquivo, eu vou arrastar então o arquivo que eu quero, o Atlas 2013 Municipal Estadual Brasil XLS, da pasta onde eu fiz o download para a pasta do meu projeto, né? Então tá lá, tá arrastado. Se você lembra no Windows, né? Se você arrasta, você move de um para o outro. Se você arrasta clicando a tecla Shift, você copia e aí eles ficam nos dois diretórios, né? Uma opção sua para poder trabalhar com o arquivo, né? Então está lá, está dentro do nosso diretório já, né, a pasta, o arquivo que nós vamos trabalhar. Ele aparece lá, então, dentro do nosso diretório. Agora nós temos o nosso arquivo. Nós podemos trabalhar, precisaria fazer isso? Não precisaria, eu poderia trabalhar diretamente com a pasta onde eu fiz o download original, mas como eu falei, você vai se perder ao longo do seu trabalho se você não organizar os seus dados, garantindo que fique tudo dentro do mesmo diretório do projeto. Tendência daqui a algum tempo, se você quiser reproduzir isso, onde eu coloquei esse arquivo, né, onde ele foi parar. Então, tudo organizado certinho dentro do seu diretório, né, fica mais fácil, né? Então está lá o Atlas, né, dentro do nosso diretório. Bom, vamos agora importar o Atlas para dentro do dentro do R, né? Vamos transformar ele no objeto do R. É uma planilha XLS, vamos transformar ele importando, utilizando o menu ali de ambiente do R, do RStudio. Vamos importar. Clicar ali em importar. Ele vai abrir a janelinha de importação. A gente pega, né, então clica ali em Browse, né? Vamos clicar lá em Browse. Ele vai abrir um diretório, né? Vamos colocar o diretório onde a gente quer salvar esse arquivo. Então nós criamos ali a pasta dados, vamos salvar dentro da pasta dados. Vou clicar dentro dela. Aliás, vamos salvar, não, vamos importar esse arquivo, né, de dentro da pasta dados, né? Clicando lá no arquivo, né? Clicando depois em Open e fizemos a importação aqui para o R, né? Estamos no primeiro passo. Vamos agora selecionar a planilha de trabalho que nós queremos. Nós queremos selecionar os estados, né?
Lembra que a planilha original lá, ela tem informações para os municípios, ela tem informação para o Brasil, ela tem as siglas, né, e a gente vai trabalhar aqui com os estados. Vamos lá, fazer a importação. Bom, então a gente clica ali na opção de planilha, sheet, né, para a gente ver onde as opções que nós temos de planilha. Vamos ver as opções que nós temos para fazermos a importação. Então nós temos lá siglas, município, unidade da federação e Brasil. Nós vamos escolher ali a unidade da federação, então nós queremos importar os estados. Selecionamos os estados, né? Bom, e ele então fez a seleção, aparece ali em cima. Vamos importar esse, vamos copiar o código que ele gerou, selecionando ali o código e clicar em Ctrl C, né, para a gente poder copiar esse código, para a gente colocar no nosso script. Né, porque quando a gente quiser reproduzir o nosso script, a gente não precisaria voltar aqui no menu, fazer isso, né, passo a passo, a gente já tem lá no script, é só clicar no Run, né, o Ctrl R, que ele já executa isso se a gente quiser colocar de novo. Se não der certo por fazer o Ctrl C, a gente pode copiar direto do terminal do R, só que ele tem que ter o cuidado de tirar, limpar, né, as informações que ele coloca no terminal. Né? Mas vamos fazer o Ctrl C aqui, né, e vamos importar, vamos copiar para o clipboard o código. Né? E vamos clicar no botão importar então. Vamos lá. Importar. Ótimo. Importamos aqui o a nossa planilha se transformou num objeto do R. Então agora está na memória do R e a gente pode trabalhar como a gente quiser dentro do projeto. Então, ele vai abrir ali a planilha, está vendo lá como ela está. Então nós tínhamos ali aberta a janela do script, temos agora a janela do Atlas e na aba de ambiente, né, nós temos ali o nosso objeto, dizendo que o formato que ele tem, quantas variáveis ele tem, quantas linhas, quantas observações. Né? Então, está importado o nosso arquivo que nós vamos trabalhar no projeto. Então, ele está ali no Atlas, né? E é o mesmo projeto. E o nosso script está lá. Vamos abrir o script, então. Né? Vamos abrir o script. Então, na nossa segunda opção ali, importar dados, vamos agora copiar o código que foi gerado pela importação lá dos dados, utilizando a função read Excel, né, de onde foi retirado, e a planilha sheet que nós escolhemos, o F9100-2010, né, o código que nós importamos. A gente vai trabalhar esses códigos todos mais adiante, vamos explicar tudo isso bem detalhadamente. Nós estamos vendo agora a lógica, o fluxo de trabalho do nosso projeto. Tá? Então a gente importou, fizemos a primeira parte, nós carregamos, configuramos o ambiente, carregamos os pacotes. A segunda parte, né, o segundo passo sempre do nosso fluxo de trabalho é importar os dados e fazer o tratamento de dados. No caso aqui a gente não vai fazer o tratamento, só precisamos importar os dados e vamos na sequência agora, né, fazer a terceira parte, que é gerar o gráfico. Né? Para gerar o gráfico, então nós vamos utilizar o add-in que é o Skis. Né? O Skis vai nos ajudar a gerar um código ggplot, então nós vamos lá clicar em ggplot2 Builder, né, o construtor de gráficos ggplot. Né, vamos fazer a seleção ali, então, do que nós queremos, o gráfico, a base de dados que nós queremos trabalhar. Vamos utilizar um data frame, né, que é esse que nós importamos, né, era um XLS, um data frame
dentro do R, um data frame, para quem usa o SPSS, seria um dataset, né? É o conjunto de dados que a gente tem, então que está sendo trabalhado no R. Então vamos clicar ali, vamos na opção e vamos carregar então o nosso Atlas, né? No formato R, clicando nele, a gente vai fazer então a importação desses dados. Vamos lá. Então nós temos ali as variáveis que nós vamos trabalhar, né? Então vamos fazer como fizemos da outra vez para gerar o gráfico, vamos colocar as variáveis ali, o ano, né, para dividir, né, as facetas, né, os quadradinhos ali do nosso gráfico, colocar 3 gráficos um lado do outro. Então, o ano tem que ser colocado por último, porque primeiro você precisa construir os eixos, né? Senão o ggplot vai dar um erro se você quiser criar para você identificar sem colocar o x e o y. Por isso que a gente colocou primeiro o IDHMR, depois o IDHML, depois o IDHM na cor, o peso total, né? Que é o tamanho da população no tamanho. Aí depois, por último, que a gente colocou o ano, né? Então, as facetas, elas, né? A divisão dos gráficos, ela tem que ser feita por último, para evitar um erro no programa. Vamos mudar a cor, você pode mudar a cor ali como você quiser, colocar as informações, né, de label, né, também, e vamos pegar aqui o código, né, clicar em código, na opção aqui do esquis, na importação, no menu de importação lá de leitura de dados, né, ele não tem uma opção de você importar o código direto para o script, você tem que fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. O esquis já nos dá essa opção, você pode também copiar para o clipboard, né, que seria o mesmo Ctrl+C, né? Você seleciona tudo e faz o Ctrl+C, ou clica lá em Copy Clipboard, ele vai selecionar tudo para você e vai dar um Ctrl+C. Mas aqui já vamos usar direto a opção dele, então, inserir o código no script, né? Então vamos lá fazer essa opção, né? Inserir esse código no script, vamos fechar a janelinha do esquis, né? E instalar, né, no nosso script o código gerado, né? Primeiro carregou a biblioteca, né, de ggplot2, depois executou a função de ggplot2 com os dados do Atlas, né, e ele foi montando o gráfico, definindo a S, quer dizer, estética, né, então x, né, vai ter o valor da variável IDHMR, o Y do IDHML, a cor, o IDHM, o tamanho, size, peso total. Aquele maisinho no final significa que a informação continua na linha seguinte, né? Então, o ponto, né, o geom, quer dizer, a geometria do gráfico, então pode ser linha, ponto, então a geometria do gráfico é um ponto, né? O formato desse ponto é um círculo, poderia ser quadrado, triângulo, é um círculo, né? Então é uma bolinha, né? Depois o gradiente de cores vai da cor mais baixa, né, que é um rosa, que vai dar aquele código ali em hexadecimal, né, e o valor mais alto, o código em hexadecimal do verde, é aquele código, né, depois os labels, né, para cor, para o menuzinho de cor DHM, para o menuzinho de tamanho, a população e o tema mínimo, é um tema padrão que ele tem, a gente pode mudar isso lá, vocês podem mudar o tema lá também. Existem vários temas dos gráficos de ggplot, é o tema mínimo para a gente poder trabalhar. Então, o gráfico que a gente gerou lá, a gente viu o gráfico, não chegamos a salvar ele lá, mas nós geramos ele aqui no nosso script. E nós precisamos, então, agora executar esse script. Para isso, a gente coloca o cursor lá na primeira linha do script, que é a biblioteca, né? Carregar a biblioteca, vamos colocar o cursor lá, só clicar em cima, né? E vamos clicar então Ctrl Enter ou clicar no botão Run para executar linha a linha. Então ele vai executar primeiro a linha, né, biblioteca, vai carregar a biblioteca de ggplot, eu vou clicar de novo, ele vai então gerar, clicando de novo, ele vai executar o ggplot, né, e aí ele vai criar o gráfico aqui na área de saída de gráficos, né? Então os gráficos ficam aqui na área de saída do gráfico. Eu vou agora salvar, né, esse gráfico, vou exportar ele, né,
como uma imagem, né? A gente vê aqui que o código que foi gerado, né, lá no ggplot ele foi executado aqui no terminal, só para lembrar disso, sempre a informação do script ele passa para executado no terminal e depois ele vai aparecer o resultado, no caso tendo o resultado gráfico ali na janelinha de plots, né? Janelinha de gráficos. Então nós vamos lá exportar o nosso gráfico, podemos exportar como PDF, né, como imagem, né, ou para o clipboard, para a gente poder depois fazer que seria a mesma coisa que o Ctrl+C, para depois você fazer um Ctrl+V dentro do documento do Word, onde você quiser. No caso, como salvar como imagem, né, vamos clicar, ele vai criar a opção ali para a gente escolher onde a gente vai. Vamos criar um diretório então, agora, né, criar um novo diretório, vai ficar tudo organizadinho, tudo certo, um diretório então. Vamos chamar esse diretório aqui, criar uma nova pasta, vamos chamar esse diretório de gráficos, o nome que vocês quiserem, mas né, temos os dados, os gráficos, uma forma de a gente saber onde estamos guardando o nosso material. Né? Então, vamos clicar lá no diretório gráficos, então nós vamos guardar as nossas informações de imagem no diretório gráfico, clicar em abrir. Ele vai então dar a opção de salvar dentro desse diretório. Vamos criar um nome para esse arquivo. Eu coloquei DHMR, DHML, DHM, população e unidade de federação, ou seja, as variáveis que nós estamos trabalhando. V1, como eu falei para vocês, sempre é bom você colocar a versão, porque você vai fazer vários, né? Dificilmente quando você faz análise, pesquisa, tudo sai pronto da primeira vez, sai bonito, você vai sempre refazendo e é bom você ter uma sequência. E eu mudei o formato da PNG para JPEG, o PNG ele aparece com fundo transparente, em algumas situações é muito bom, em outras situações ele pode não ter o efeito desejado, então eu selecionei a opção do formato da imagem para JPEG. Né? Vou clicar aqui em salvar, né? E nós vamos salvar o gráfico. Pronto, nosso gráfico está salvo, o script também está salvo, Ctrl S para salvar o script, né? Sempre ele vai aparecer o nome em vermelho do script se ele não estiver salvo, né? Você só dá um Ctrl S ou clicar lá em File, salvar, ou clicar no disquetezinho, né, que tem ali em cima, como a gente já viu, para estar sempre salvando o arquivo. Aqui eu dei um Ctrl S e salvei já o meu script. E vamos ver agora como ficou o nosso diretório de arquivos do projeto, clicando ali em Files. Vamos clicar lá em Files. Como a gente estava trabalhando antes no diretório que a gente criou de dados, né, ele vai voltar para o diretório de dados, eu vou clicar na setinha verde para ele subir o nível do diretório e mostrar o diretório padrão. Tá? Então está lá o nosso diretório padrão, nós temos agora então, o arquivo básico original que foi criado, o RProject, que tem as informações do projeto, o script que nós criamos e dentro desse script nós temos, e a partir dentro desse diretório nós temos então os gráficos e os dados. E assim o nosso projeto ele vai ficando organizado, bem trabalhado. Né? O nosso arquivo está salvo lá, nosso script dentro do diretório gráfico, nossos dados nos dados, o nosso script está ali, quando eu precisar executar de novo, eu não preciso mais abrir o esquisto, não preciso mais abrir a importação, eu simplesmente rodo esse script e eu vou ter esse material pronto. Né? Então, facilita a troca de informações com colegas, facilita a reprodutibilidade, a gente vai ver o uso também mais adiante, mais interativo, até criando documentos, né? Com os scripts dentro do próprio documento, que são os documentos AR Markdown. Então esse é o nosso projeto, esse é o nosso fluxo de trabalho, a gente vai fazer sempre isso, né? Quando a gente trabalha com R, o RStudio é essa a ideia, esse é o fluxo de trabalho, você vai importar, vai criar a configuração, vai ver o tipo de recurso você vai utilizar, as bibliotecas que você vai precisar trabalhar, né? Os pacotes, né? Não, as bibliotecas, os pacotes que você vai precisar trabalhar. Então a primeira parte é configurar o seu ambiente, a segunda parte é importar os dados, a terceira parte é manipular esses dados, trabalhar com eles, né? E depois gerar
A terceira parte é trabalhar com esses dados ali, como gerou um gráfico, e no final, a quarta parte é gerar o documento final, fazer o polimento do material para entregar um relatório, uma apresentação, um artigo, né, enfim, a tese, aquilo que você estiver trabalhando. Esse vai ser o nosso fluxo de trabalho. Então, esse é o fluxo sempre, né? Há várias formas de trabalhar, mas fluxo sempre que eu quero dizer, para quem está trabalhando com análise de dados, esse é o caminho padrão, né, que a gente vai fazer, e manter sempre o seu diretório de projeto organizado é um caminho muito importante. Vamos fechar aqui o nosso projeto, clicando lá no xizinho lá em cima, e quando você clica em fechar o projeto, ele vai pedir, então, toda vez que o R sai, ele pergunta se você quer salvar a sessão, né? Então, é bom sempre clicar sim, salvar a sessão, principalmente quando você está dentro do projeto. O que é a sessão que ele vai salvar? Ele vai salvar o que está ali no ambiente, ele vai criar um arquivo chamado, né, tem lá RData, né, a data, né, o RData, que vai conter ali o ambiente, o histórico, né, todos os objetos que você criou ali, né, os seus data frames, né, tudo que você vai criar vai estar ali dentro desse arquivo. E o histórico do que você também trabalhou. Né, os arquivos que você deixou aberto, quando você abrir de novo, ele vai abrir também esses arquivos, né, para tentar remontar o ambiente de trabalho de onde você parou. Então é sempre uma boa ideia salvar o seu ambiente de trabalho, e no caso do projeto, melhor ainda, porque você está salvando especificamente para aquele projeto que você trabalhou. Essa é a ideia então do fluxo de trabalho com o RStudio, né? E vamos conhecer depois um pouco mais sobre como desenvolver algumas atividades, alguns projetos, incorporando o desenvolvimento do documento, o texto final, já colocando o script dentro desse documento com um arquivo R Markdown.